Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é: aproxima-se a última Páscoa de Jesus. Ao findar a terça-feira, 11 de Nissan, Jesus termina de ensinar os apóstolos no Monte das Oliveiras. Quão repleto de atividades foi esse dia! Agora, talvez ao retornar a Betânia para pernoitar, ele diz aos apóstolos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem há de ser entregue para ser pregado numa estaca. O dia seguinte, quarta-feira, 12 de Nissan, Jesus aparentemente passa em retiro com os apóstolos. No dia anterior, ele repreendeu publicamente os líderes religiosos e sabe que estes o procuram para matá-lo. Portanto, ele não aparece abertamente nessa quarta-feira, pois não quer que nada interfira na celebração da Páscoa com os apóstolos na noite seguinte. Nesse ínterim, os principais sacerdotes e os anciãos do povo reúnem-se no pátio do sumo sacerdote Caifás. Ressentidos com o ataque de Jesus no dia anterior, eles estão fazendo planos para apoderar-se dele por meio de um ardil e matá-lo. No entanto, dizem: não, durante a festividade não, para que não surja alvoroço entre o povo. Temem o povo de cuja estima Jesus desfruta. Enquanto iniquamente conspiram para matar Jesus, os líderes religiosos recebem uma visita. Para sua surpresa, é um dos apóstolos do próprio Jesus, Judas Iscariotes, aquele em quem Satanás implantou a vil ideia de trair o seu amo. Quão satisfeitos ficam quando Judas pergunta: o que me dareis para traí-lo a vós? Concordam de bom grado em pagar-lhe 30 moedas de prata, o preço de um escravo, segundo o pacto da lei mosaica. A partir daí, Judas passa a procurar uma boa oportunidade para trair-lhes Jesus sem uma multidão por perto. O dia 13 de Nissan começa com o pôr do sol da quarta-feira. Jesus chega de Jericó na sexta-feira. Portanto, esta é sua sexta e última noite em Betânia. No dia seguinte, quinta-feira, será necessário fazer os preparativos finais para a Páscoa, que começará com o pôr do sol. É nesta ocasião que o cordeiro pascual tem de ser abatido e assado inteiro, onde celebrarão a festividade. E quem fará os preparativos? Jesus não forneceu esses detalhes, talvez para evitar que Judas informasse os principais sacerdotes, de modo que estes pudessem prender Jesus durante a celebração da Páscoa. Mas agora, provavelmente cedo, na tarde de quinta-feira, Jesus envia Pedro e João de Betânia dizendo: ide e aprontai a Páscoa para que comamos. Onde queres que a aprontemos? Perguntam eles.
Ao entrardes na cidade, explica Jesus, virá ao encontro de vós um homem levando um vaso de barro com água. Segui-o para dentro da casa em que ele entrar. E tendes de dizer ao proprietário da casa: o instrutor te diz: onde está a sala dos hóspedes, em que eu possa comer a Páscoa com meus discípulos? E esse homem vos mostrará uma grande sala de sobrado, mobiliada. Aprontai-a ali. O proprietário, sem dúvida, é um discípulo de Jesus, que talvez espere que Jesus peça para usar a sua casa nessa ocasião especial. De qualquer forma, chegando a Jerusalém, Pedro e João encontram tudo exatamente conforme Jesus predisse. Assim, os dois cuidam de que o cordeiro esteja pronto e de que se façam todos os outros arranjos para atender às necessidades dos 13 celebrantes da Páscoa, Jesus e seus 12 apóstolos. Bom, então Jesus, tá chegando na completude aí da sua jornada aqui na Terra, ele está completando o que ele veio fazer, Ele veio aí trazer-nos realmente a luz, para o mundo, para as pessoas, Ele veio trazer o caminho para a vida. Ele veio trazer as leis, verdadeiras e eternas que vão reinar, passe o tempo que for, e esteja no poder, vamos dizer, de governos terrestres, seja quem for, E aqui, mostra mais uma das sombras, que muitas vezes também está aí, dominante em nós, que é a sombra da inveja, da traição, porque a inveja leva, a traição, a gente ficar se comparando, a gente querer ficar competindo, Eu não estou falando de uma competição normal de provas, onde a gente tem, de campeonatos, para realmente trazer aí, os talentos das pessoas, Não estou falando de uma competição de arrogância, de querer ser superior, e de querer ser superior numa arrogância, não de verdadeiramente ir e crescer, evoluir, se melhorar, ou seja, realmente olhar para as nossas fraquezas, para as nossas sombras, para os nossos pecados, como a gente queira chamar, e começar o processo de integração, dessas nossas sombras, ou seja, eu começo a trilhar um caminho para que, inclusive, essas sombras me sejam futuras fortalezas, Então eu saio de um lugar de arrogância para um lugar realmente onde eu me construí, de uma forma sólida, ou seja, eu fui em busca aí, com coragem, eu persistentemente,
superei, né, os obstáculos, os desafios apresentados, né? Eu não tive que passar por cima de ninguém. Vieram até os testes para isso, né? Mas eu não passei por cima de ninguém. Eu realmente enfrentei, encarei as minhas sombras, né? E também não fui vencido pelo medo. Enfim, os desafios que vão aparecendo para que a gente vença, por exemplo, a arrogância, essa superioridade que vem de um lugar vazio, né? E não realmente da construção do seu ser, porque quem está se construindo, ele não é arrogante, mas ele também sabe que não é menos do que ninguém e também sabe que não é mais do que ninguém, porque ele não está numa competição e numa comparação com os outros, né? Ele está se construindo e está construindo a sua vida para fazer o seu melhor, para si, para as pessoas ao seu redor e para expandir para as pessoas ainda mais distantes que assim queiram também. Então, né, a gente vê mais um pecado, vamos dizer, vamos utilizar, né, essa palavra, né, ou mais uma sombra dominante, mais uma, né, uma fraqueza aí que dominou, né, Judas Iscariotes, que, né, se corrompeu, né, por 30 moedas, né, de prata para atrair Jesus, né? Então a gente tem muito ainda, né, hoje em dia. Então é realmente um olhar, né, para nós mesmos, né, para ver onde nós estamos sendo corrompidos, né? Então é pelo dinheiro, né? Eu faço qualquer coisa pelo dinheiro, né? Que entra aí também a ganância, né? Eu faço qualquer coisa para ter aí meus prazeres imediatos, sejam de bebidas, de comidas, sexuais, né? Eu ultrapasso qualquer coisa, qualquer limite, eu prejudico seja quem for, né? Então realmente é um olhar honesto, né, para nós mesmos, um olhar realmente corajoso, né, para as nossas sombras, porque é realmente doloroso, né, a gente olhar ainda a ignorância ainda, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Você vê também aqui, né, os líderes religiosos, né, ressentidos com o ataque de Jesus no dia anterior, né? E assim, por que ressentidos, né? Primeiramente que não existe nem motivos, né, para ressentimentos, porque eles estão sendo extremamente hipócritas, né? Eles estão sendo extremamente maldosos. Então, você vê que realmente são corações extremamente endurecidos, né? Que significa corações realmente numa maldade onde não existe abertura para um olhar realmente para si, né? De que forma, né, aqui, né, que se tem o poder, que se tem o dinheiro, que se tem,
e inclusive com a própria consciência da própria destruição, né? E porque eles foram aqui, né, na trajetória de Jesus, desmascarados em muitas e muitas situações, né? Então eles próprios, sabendo, não encaram, né, a si mesmo, não encaram as próprias fraquezas, as próprias sombras, querem destruir o externo, o que está no externo, sendo que o que tem de ser mudado é o interno, né? Porque quando você quer destruir o externo, vão vir, né, de outras formas e através de outras pessoas, de outras situações, de outros acontecimentos, a sua própria destruição por você não ter olhado, né, e não ter mudado o que realmente é necessário para, né, que não ocorra a nossa própria destruição. Então, né, aqui nós temos claramente, né, essas corrupções, né, esse coração realmente endurecido, né, esta resistência, né, a mudança, né, a arrogância, realmente a falta de humildade, né, para mudar, para se olhar, para reconhecer, né, o estado em que a gente se encontra, né? E mostra a integridade, né? A amorosidade de Jesus, que é um amor que transcende, né, qualquer coisa, né? É verdadeiramente o amor incondicional, porque ele vive numa verdade, né, tão grande que é a de Deus, que é o que ele veio trazer, e numa integridade, né, tão grande, ou seja, de integração mesmo do ser, né, fora de qualquer ego, né, de fraquezas, e que ele, né, vai passar pelo que ele vai passar, né, inclusive trazendo, tipo, que ele não precisaria passar, né, mas trazendo esse amor incondicional, né, ao invés da vingança, né, trazendo as leis eternas, né, que recairão de consequências para cada um de nós, né, e de que não é necessário a vingança, né? É lógico que eu não estou falando aqui de uma passividade, né, mediante a vida. A gente tem que se posicionar, né, se colocar no caminho, e se posicionar para a gente realmente crescer e evoluir. Porque senão, se a gente cai numa passividade, a gente está caindo num lugar assim da vítima, não posso fazer nada, ou então eu continuo naquele lugar fazendo o que eu estou fazendo para agradar os outros, ou com medo da crítica, né, com medo de não ter a validação, o reconhecimento. Então, não é este o lugar, né? O lugar é realmente de integração, né, de todos esses padrões. Eu reconheço, e quando eu reconheço, eu abro um espaço gigantesco para eu mudar, né? Porque as resistências estão e as autossabotagens estão exatamente neste lugar de onde eu não olho, eu não reconheço que eu sou um invejoso, que eu sou um preguiçoso, que eu tô ali no egoísmo, né? Inclusive eu vou projetando sobre os outros. Então eu falo que o outro né? E na realidade eu estou escondendo, né? A minha própria sombra. Então, esse lugar de integridade é realmente um lugar de integrar as sombras,
né, aceitando-as, acolhendo-as de forma honesta, né, ou seja, reconhecendo, para realmente eu conseguir sair, né, pro lugar de avanço, né, pro lugar de progresso, pro lugar de prosperidade, né, que é sair aí, por exemplo, de um lugar de arrogância para um crescimento pessoal gigantesco. E eu não preciso ser arrogante, eu sou, né? Eu sou o que eu sou pela construção, né, que eu me propus, né, pelo desafio, as dificuldades, o quanto eu cresci para vencer tudo isso. Então é realmente aí um, um lugar, né, um lugar íntegro, um lugar justo, né, um lugar realmente grandioso do ser, né, e não de uma casca, né, de uma posição social somente pelo dinheiro, né, que por detrás disso não tem nada, né, muitas vezes tem, sim, tem manipulações, tem, né, como foi a construção deste dinheiro. Então, é este lugar, né, que Jesus traz, né, uma dignidade, uma integridade, um amor, né, a coragem, assim, realmente as virtudes que a gente tem que construir de forma plena, completa e absoluta, né, é realmente o maior exemplo, o maior homem, né, que já viveu. Então hoje é isso. Se você gostou aí, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você sabe que queiram, né, o exemplo aí de Jesus nas suas vidas para iniciar, continuar, manter-se, né, nas mudanças, no caminho, na postura, né, na dignidade. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho, né, para ir para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.